Nessa manhã de sexta-feira eu quero ler com vocês o texto de Atos 13, o verso 36, e hoje eu vou ler na NVI, que é a Nova Versão Internacional, que diz assim: Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Gente, que texto fantástico, há tantas lições nessa frase, e mesmo estando no Novo Testamento, é uma frase que diz respeito a um personagem famosíssimo do Antigo Testamento. Estou falando de Davi. Davi marcou o tempo dele em um nível, de uma maneira tão forte, que ainda hoje, depois de tantos anos, a vida de Davi fala. O comportamento de Davi ensina, inclusive, ensina o que fazer e o que não fazer. Com Davi nós aprendemos muito, ele marcou o tempo dele. Agora, eu quero ler de novo essa frase e destacar aqui uma palavra. Diz assim: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração. Quero destacar 3 coisas nessa manhã. A primeira coisa que me vem ao coração quando eu escuto e leio essa frase é que Deus tem um propósito para mim e para você. Eu sei, isso já tem virado meio que jargão no meio evangélico, no meio da igreja. Deus tem um propósito para você. Mas isso é verdade. Você não é obra do acaso, você não é erro de tabela, você foi planejado sim por Deus, ainda que os teus pais não tenham planejado. Você é um sonho de Deus para esse tempo. Deus tem planos para a sua vida, como tem para a minha, como tem para todos nós. Há um propósito de Deus. E atenção, propósito não é algo que você cria, propósito é algo que você descobre. Você precisa orar a Deus nesse sentido, para entender o que é que o Senhor Deus tem para você, o que Ele espera de você, aonde Ele deseja que você gaste a sua força e a sua energia em nome de Jesus. O texto diz que Davi serviu ao propósito de Deus, e isso é importantíssimo. Essa é a primeira grande lição da frase. A segunda grande lição da frase, do mesmo texto, é: servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Adormeceu aqui significa morreu, partiu. O que me leva então a afirmar que nós não podemos, pelo menos não devemos partir, faltar, sem que tenhamos cumprido o propósito de Deus aqui nessa terra. E aí eu não falo apenas do evento morte, não. O bom é que você assente no seu coração o desejo de não faltar em lugar nenhum, não partir de ambiente algum sem que você tenha servido ao propósito de Deus naquele lugar, que pode ser uma empresa, pode ser o trabalho, pode ser a igreja, pode ser um serviço, pode ser o setor, a faculdade, a escola, enfim, você não pode deixar este lugar sem que o propósito de Deus, através da sua vida, tenha sido completamente cumprido. Bom, e a terceira lição que eu olho para esse texto, não que isso aqui só tenha 3 lições, o nosso tempo ele é curto e a frase ela é maravilhosa, mas uma terceira lição que eu enxergo aqui na frase: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, ele adormeceu. E aí eu destaco aqui em terceiro lugar essa expressão, essa palavra geração. O nosso Deus é um Deus de gerações. É por isso que é muito comum, principalmente no Antigo Testamento, você ver grandes homens de Deus. O profeta Elias orou assim, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Isso porque significa afirmar que os planos e propósitos de Deus, eles não estão limitados apenas à nossa própria vida, a nós mesmos. Aquilo que Deus deseja realizar vai além de você. Ele pode começar com você, pode alcançar o seu filho, seu neto, sua família, sua descendência, porque Deus é um Deus de gerações.
importante você gravar isso no seu coração. Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia. Dá-nos, ó Deus, a graça para nos manter de pé, para caminhar em direção àquilo que o Senhor tem para nós nesta sexta-feira. É a nossa oração e é o nosso pedido. Ajude-nos a cumprir o propósito do Senhor para este tempo, para a nossa história. É a nossa oração e o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. E obrigado, Jesus. Graças a Deus.